Quando for na sexta-feira, os trabalhos voltam às 14 horas. Em seguida, no devocional, das 14h15 até as 15 horas. Uma saudação. Vai ser uma missionária sonhadora. Isso pelo amor do teu santo nome, assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Cumprimento essa igreja e ao pastor Câncio, parabenizo junto com seus auxiliares e toda a igreja, pela beleza deste templo, pelo bem-estar que promoveram para os irmãos aqui. Não é tão fácil a gente encontrar assim, mas vale a pena construir um ambiente onde as pessoas se sintam bem. Eu sempre costumo dizer que o lugar das nossas reuniões deve ser o lugar onde a gente se sinta bem. E bem uns com os outros. Este lugar é um lugar que nós possamos nos sentir bem. Parabéns a todos pelo esforço
E nós aqui queremos, esse pouco de tempo que passar com os irmãos, fazer uma breve meditação e compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, os valores da palavra de Deus em relação à família. Amém? Amém mesmo? Muito bem. A gente não preparou nenhuma dinâmica, porque faz tempo que eu não venho aqui, né? Um bom tempo. E eu não sabia como era o ambiente, como era o funcionamento das coisas. Sempre tem umas palestras que eu gosto de data show, também não sabia se tinha. Mas nós vamos aqui comentar com vocês alguma coisa referente à família. E que os irmãos fiquem à vontade, alguém quiser falar, você fique à vontade, nós estamos aqui para compartilhar. Quero dizer a vocês que eu gosto muito de família. Para mim, a família é algo todo especial. Eu sou casado há 47 anos, fizemos segunda-feira, demos um culto de ação de graça, agradecemos ele no Tempo Central, temos 4 filhos, ou melhor, 3 filhos, 4 netos. Deus nos deu filhos maravilhosos, netos preciosos, e irmãos e amigos incomparáveis. Então, é um prazer imenso falar com vocês, falar com os irmãos, quando me refiro à família. Então, paremos um pouco e vamos logo pensar nesse termo família. O que é a família? Família é uma ideia de Deus, é o grupo social mais antigo na Terra, porque foi instituído por Deus. Ela é uma ideia de Deus, mas também é uma construção social. E ela surgiu da necessidade do ser humano estabelecer laços afetivos. E também, o ser humano é um ser social e também relacional. Então, nós não vivemos bem isoladamente. E também não vivemos bem isolados, sem respirar pelos canais do afeto, do carinho, da dedicação. E tudo isso nós construímos num ambiente familiar. É claro que nós vivemos um desafio muito grande. E a família deve ser o lugar do conforto, o lugar acolhedor, o lugar que promova a segurança. E os pais têm a obrigação ou dever de influenciar os filhos para um bom comportamento, e essas influências poderão influenciar as futuras gerações. Para isso, nós precisamos ser conscientes de nossa missão no mundo que nós vivemos. E eu digo a vocês, sem medo de errar, que nós temos um grande e tremendo desafio no mundo pós-moderno, na era pós-moderna, na era contemporânea, em razão das mudanças sociais, econômicas, políticas, científicas. Então, há um desafio muito grande, porque essas mudanças, elas vêm acontecendo muito rápido e têm nos pego despreparados para enfrentá-las. E a gente vem encontrando muitos pais em dificuldade como educar, muitos maridos em dificuldade como se relacionar, esposas, enfim, porque essa geração ela vem se tornando cada vez mais relativista, ela vem se tornando cada vez mais se isolando, ela vem perdendo o prazer dos afetos. É tanta informação hoje em dia que as pessoas às vezes ficam sem saber o que fazer ou se sentindo desinformada no meio de tanta informação. Esse é o mundo. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Os valores dessa sociedade, elas vêm mudando constantemente. Os valores da palavra de Deus são imutáveis. Mas nós temos um desafio: como transmitir esses valores? Como nós vamos viver nessa sociedade transmitindo esses valores?
Como a família é um lugar de educação para influenciar os filhos, nós precisamos entender ou nos dispor como vamos tratar, como vamos educar, como vamos nos relacionar de forma que as pessoas que estejam conosco sejam influenciadas para o bem que nós temos certeza que deve ser cultivado de acordo com a palavra de Deus. Esse é o grande desafio. Bem, as pessoas dizem, olha, no meu tempo era assim, e a gente costuma dizer, no meu tempo, pelo menos nós os mais velhos, né? Às vezes dizemos assim, o meu tempo era assim, mas o meu tempo passou. Nós estamos um novo tempo. As práticas, elas mudam. As relações estão mudando assustadoramente, né? Eu visitei a casa de um pastor com outro irmão, e o pastor ficou muito alegre quando recebeu. Ele disse, eu já mandar fazer um café. Aí ele passou um WhatsApp para a esposa que estava lá na cozinha fazer o café. Eu fiquei olhando, olha como as coisas estão funcionando, né? Recebeu a gente bem, mas passou um WhatsApp para ela lá, que estava na cozinha ou em alguma parte da casa. Olha, chegou uns irmãos aqui, prepara aí o café. Esse é o mundo. Sem encontrar diversas coisas que nós encontramos na terra. Então a pergunta para nós é como agir? Como agir com nossos filhos? E como viver também numa boa relação com nossos irmãos? Bem, primeira coisa que nós devemos pensar. Eu escolhi aqui um tema para falar um pouco só, viu? Não vou falar muito. Eu fiz aqui algumas anotações para compartilhar com vocês essa noite, mas eu prometo que não vou cansar vocês, tá? Pode ficarem em paz. Muita paz. Então, nós estamos vivendo aqui na Assembleia de Deus um tema que vocês todos conhecem, avivados para o arrebatamento, não é isso? Todo mundo sabe desse tema. Então, eu achei por bem colocar esse tema no ambiente da família, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, o que é ser avivado? Primeiro, nós precisamos saber, avivamento é o ato de avivar, de animar, de se tornar mais vivo, de ser intenso e disposto, nítido, está disposto à renovação, tá? Avivamento é um estado de vida, não é só um momento que você passa, alegra, pula e significa que você está avivado. Possa ter que você esteja um momento avivado, mas avivamento é um estado de vida. É algo que nos leva, nos dispõe a fazer, com disposição e com alegria, com ânimo. A palavra ânimo aparece em torno de 42 vezes no Novo Testamento, na Bíblia, e nós vemos sempre essa palavra sendo dita para levar alguém a ter coragem e força diante das dificuldades da vida. Muito bem. Então, vamos falar sobre isso? E nós vamos falar sobre isso. Como está o meu avivamento em relação à minha família, a minha relação com a igreja? Porque o jeito que nós falamos com as pessoas já diz logo se nós estamos avivados ou não. O nosso olhar com as pessoas já demonstra se estamos avivados ou não. Como nós recebemos as pessoas, como nós tratamos ela, como nós tratamos nosso vizinho, como nós tratamos o nosso filho, como nós tratamos a nossa esposa, vai dizer se nós estamos avivados ou não. Então, que recomendação nós temos da palavra de Deus? E para nós vivermos bem, essa questão de estar avivado é algo muito bom. Irmãos, eu tenho convicção disso. Quando você se dispõe para fazer algo, seja no reino de Deus, seja na família, mas você faz avivado, com ânimo, com alegria,
o rendimento disso é muito maior. Você convida alguém para ir para o culto, irmão, vamos para o culto hoje. Mas de repente você convida, irmão, vamos para a igreja hoje, vamos hoje. Você vai, vamos fazer tal coisa. Então, o estado que nós estamos, que nós falamos com as pessoas, que nós nos relacionamos, eles influenciam elas também. Até o bom dia que nós damos. Olha só, quando a minha esposa passou por um tratamento de câncer há 7 anos, 8 anos atrás, e quando eu vi os exames que era algo grave, e a médica disse que só... Bem, para encurtar a história, eu tomei uma decisão na vida. Eu digo, eu vou fazer tudo para que ela não se desanime. E é difícil, né, animar alguém que está com uma doença grave, uma doença que é a segunda que mais mata no Brasil, né, no mundo. Mas eu digo, eu vou fazer que ela se anime. E a primeira coisa que eu disse, olha, nós estamos juntos. Eu vou estar com você 24 horas por dia. Eu vou estar do seu lado. E assim a gente foi. Conclusão. Mas a primeira atitude que eu tomei foi compartilhar. Viu, pastor Câncer? Eu cheguei na congregação que estava, contei o problema e pedi que todo mundo orasse por nós. E eu pedi com garra. E de repente eu vi vários olhares banhados em lágrimas. E eu disse, essa gente vai orar mesmo com ânimo. Vai orar com amor. Porque tem 2 formas da gente orar. Ou a gente ora porque as pessoas pediram oração, e a gente orar por irmão. E tem a forma que a gente ora, que é a forma animada, que é como se o problema fosse nosso. Quando você ora por alguém e você tem um sentimento como aquele problema fosse seu. E quando eu olhei aquela congregação com o rosto banhado em lágrimas, eu digo, essa gente vai orar com amor. Vai orar avivada. E assim aconteceu. Minha esposa está muito bem, 8 anos se passaram, e ela está muito bem, come de tudo, mas com certo cuidado, né? E dorme bem, e está muito bem, está feliz, nunca se deprimiu. Eu estou dizendo isso como exemplo de quando você anima uma pessoa. Mas nessa fase, eu visitei um amigo, crente, congregar na mesma congregação, e eu disse do problema que a gente estava atravessando. E ele disse, pastor, eu nunca vi alguém com essa doença viver, escapar. Olha o desânimo dessa pessoa. Quando eu digo isso, eu estou me referindo à maneira que você trata, revela de ânimo. Pois é, a maneira que você trata diz que tipo de ânimo você tem. E quando eu digo assim, quando o termo diz avivado para o arrebatamento, eu quero esse tema que abarque a minha vida como um todo. Porque não adianta só eu pensar que eu vou estar gritando glória a Deus, eu não perco a oração, eu estou avivado. Não, é muito mais que isso. E nós estamos precisando avivado na família. A família, você mãe, ou você esposa, ou você pai. Você deve ser o canal desse avivamento na sua família. Que inclui desde a maneira que você fala com a sua esposa. Desde a maneira que você fala com o seu filho. Desde a maneira que você atende as pessoas na sua casa. Tá bem? Deu para entender para onde eu quero caminhar na minha fala essa noite? Deu para entender, né? Então, nós vamos ler aqui um texto bíblico para poder embasar essas palavras, tá bem? Claro, eu não vou falar todo o texto, mas aqui em primeira carta de Paulo, ou melhor, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, tá bom? Vamos ler. Acharam?
Tá bem? Muito bom. Eu estou gostando de estar aqui, viu? Glória a Deus. Se eu não gostar de estar aqui, seria hipócrita, né? Não adiantava falar, porque falar sem gostar é ruim demais. Mas quando a gente enche o peito da graça de Deus e vai compartilhar coisa boa, isso faz muito bem. Então vamos lá. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que me injuriavam. Porque em tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, seguindo Jesus Cristo. Muito bom. Podem sentar. Bem, nesse tema que falei, compartilhei com vocês, da questão de ser avivado, nós precisamos saber quais são os valores que fazem eu me ambientar com Deus, ou seja, me relacionar com Deus. E a maneira que eu me relaciono com os irmãos, com a minha família, também vai dizer como eu me relaciono com Deus. Eu não posso ter um relacionamento com Deus e dizer que eu tenho um bom relacionamento com Deus se eu não estou conseguindo me relacionar com o pessoal de casa. Eu não posso ter um bom relacionamento com Deus se eu não tiver um bom relacionamento com a igreja, com os irmãos. Aqui o seguinte, quando ele fala, vocês devem ser fortes com os mais fracos, essa palavra fraco tem mais a ver com alguém que está precisando de algo, alguém que está carente, alguém que no curso da vida está precisando de uma força, de um ânimo. Então ele diz, aquelas pessoas que sentem-se mais fortes, ajude, não critique, não julgue o outro na sua fraqueza, não faça julgamentos, mas ajude essas pessoas. Porque no mundo que nós vivemos, ou qualquer um de nós, em algum momento podemos nos sentir fracos. Na verdade, nós estamos 100% fortes toda a vida? Não. Há momentos que o dirigente precisa do consolo, do apoio dos irmãos. Há momentos que o seu marido precisa. Há momentos que a sua mulher precisa, que o seu filho precisa. E quando ele disse isso, vocês que têm alguma força, ajude aqueles que estão, no momento, passando por fraqueza. Aí entra a nossa disposição. Eu digo isso porque eu tenho encontrado muitas esposas sofrendo, muitos maridos também, muitos filhos, algumas moças, alguns rapazes, alguns filhos, que o ambiente da casa deixou de ser o lugar do aconchego, o lugar do afeto. E isso vem trazendo, com o tempo, questões, machuques, sofrimentos psicologicamente. Nós vivemos a geração que mais sofre psicologicamente, viu? Incrível que pareça. Nós somos a geração que mais sofre psicologicamente, porque o ser humano vem se tornando imediatista, relativista e uma série de coisas, materialista. E isso vem contribuindo. Quando ela alcança muitas pessoas, muitas vidas, as pessoas vão perdendo aos poucos a essência da graça de Deus. E elas sofrem psicologicamente. Vejam só, a Organização Mundial de Saúde previu que no ano de 2020 o mundo teria 330 milhões de depressivos. Ou melhor, em 2022. Essa cifra já aconteceu em 2020.
embora a tecnologia, embora nós estamos vivendo um tempo que é bom de alguma forma, eu acho melhor do que o tempo que eu era jovem, mas ele é mais assustador. Ele é muito mais assustador. E ele precisa que nós estejamos avivados no ambiente da construção familiar, no ambiente de obreiros, no ambiente da relação com a igreja. Por isso que ele disse, vocês que têm força, ajude o mais fraco. Ajude. Se a sua esposa está triste por algum motivo, não diga que é besteira. Por favor, não diga. As mulheres, elas são bem mais sentimentais. A sensibilidade é muito mais ali do que a do homem, em muitos casos. Se a sua esposa está triste, não julgue. Não diga que é besteira, se importe com isso. Se o seu marido mudou de comportamento, se importe com isso. Se importe mesmo. Seja na questão da saúde e seja na questão psicológica. Vocês sabem qual é a diferença da doença física para a doença psicológica? É porque a doença física, ela sangra. Ela se vê os machuques. E as doenças psicológicas ninguém vê. Ela não sangra. E muitas vezes nós não consideramos, não levamos em conta as coisas que as pessoas sofrem. Muitas vezes podemos machucar nossos filhos, machucar nossos irmãos, machucar a esposa. Às vezes nós não levamos muito em conta isso. E os machuques, os arranhões na alma, são mais difíceis de curar. Até porque ninguém vê. Então, quando ele fala nisso, vocês que são mais fortes, tem alguma força aí, ajude aqueles que estão precisando. Outra questão que ele aparece no verso 2, ele diz o seguinte: nenhum de nós esteja agradando a si mesmo, mas procure agradar o outro. Às vezes eu encontro gente que diz assim, eu não vim aqui agradar. Meu pastor, não vim aqui agradar. Bem, eu acho que a gente veio para ser agradável, sim. A partir daquela porta, ser agradável. Eu chego na congregação, tem uma criança que sempre vai me encontrar, dar um abraço. E eu fico tão feliz com aquilo. Um dia desse, disse, uma foi, me deu um abraço, a outra foi, tinha umas 4 me abraçando. Eu disse, lá na igreja, irmão, hoje eu ganhei meu dia, porque o abraço delas são sinceros. Elas não abraçam alguém que lhe faz medo. Então, a gente precisa valorizar as coisas boas. E quando ele diz assim, procure agradar o outro, não significa, mas ele diz também, olha, procure agradar no que for útil para a edificação. A gente não pode agradar tudo que as pessoas querem, mas naquilo que for útil para a edificação, que inclui o meu falar, que inclui o meu tratar com os irmãos, que influi, enfim, tudo. E quando ele diz assim, se procure agradar, e para mim agradar o outro, eu tenho que saber o que o outro está precisando. Vocês estão entendendo? Você se preocupa o que a esposa está precisando, o que o filho está precisando. Ontem, tem um neto morando comigo, que ele morava em São Paulo e agora decidiu morar com a gente. E ontem era 9 horas, acho que era 9 horas. Disse, vô, eu queria ir lá no Chiquinho tomar um sorvete. Digo, mas aí agora só lá tomar um sorvete. Eu estou com muita vontade de tomar um sorvete. Eu não contei até 3. Fui lá só, nem desci do carro, só para ele comprar um sorvete lá do Chiquinho, que ele gosta muito. Mas a gente precisa abrir o coração e o espaço da vida da gente para aquelas que estão perto de nós. Um sorvete é uma coisa simples, mas pode alegrar muito um coração para quem gosta de um sorvete. Eu estou contando isso como exemplo. Então, meus queridos, quando ele diz assim, procure agradar o outro, procure agradar o outro. Às vezes a gente no casamento, 30 anos, 40 anos, 10 anos, eu tenho visto até com 5, 2 anos.
já perderam tudo a graça. A gente só cobra dos filhos, a gente só cobra das pessoas, mas a gente não tem uma disposição avivada de agradar o outro. Por quê? Porque às vezes nós não nos importamos. Nós importamos muito conosco mesmo, mas às vezes nos portamos com o outro. E o conselho é esse: agradar no que for útil para edificação. Glória a Deus. Você quer ver seu filho edificado? Você quer ver o seu irmão edificado? Você quer ver alguém renovado? Então busque na oração, mas busque renovar, ser um canal que influencia o outro. A outra parte, ele diz assim: Cristo não agradou a si mesmo, mas ele procurou agradar o outro. Ele fala assim no versículo 4, porque tudo que antes for escrito, para nosso ensino for escrito. A palavra de Deus, ela foi para o nosso ensino. Quantas vezes nós nos reunimos para ler a palavra de Deus? Ou quantas vezes nós agimos contrário a ela? Quantas vezes nós chamamos para a leitura da palavra de Deus? Ou ler com a esposa, sentar no café, não puder fazer todo dia, cada um tem uma missão diferente, filho, sei lá, mas que se tira um momento para ler com a esposa a palavra de Deus ali, juntos. Às vezes não temos tempo. A situação do mundo moderno é isso. Nós nos culpamos do tempo e não estamos avivados o suficiente para tirar um pouco de tempo para ler a palavra de Deus com a nossa família. Vocês estão entendendo? E isso funciona. Então ele diz assim, é que é preciso isso. Aí ele diz assim, é preciso que vos foi escrito para que pela paciência e consolação. A paciência não é uma coisa fácil, né? Ele é fruto do Espírito. Ele diz assim, pela paciência e consolação. Nós vencemos pela paciência. Um dia desse eu vi alguém chamando outro paciente. E eu disse a ele, olha, parabéns por ser paciente. Os pacientes sofrem, mas os pacientes vencem. Glória a Deus. Então, assim, se seu filho não está, ou a sua filha, ela inspira alguns cuidados, tenha paciência, mas seja consolador, seja confortador, seja animador. Eu falei há pouco assim, se nós temos que trazer uma animação, ou seja, avivados para a convivência no nosso lar, a gente tem que buscar esse avivamento. Está animado. Está animado mesmo. Para quando a sua esposa disser, olha, a gente já jantou, mas eu queria tomar um sorvete, dá para a gente ir lá rapidinho? Ou diga assim, olha, eu preciso de um churrasquinho, eu estou com vontade daquele churrasquinho, baratinho, lá não sei de onde. E você vai lá? Vai ou não vai? Não responda para mim. Mas eu quero dizer essa disposição do outro. Eu vi um pai essa semana, uma atitude de um pai muito importante. A filha dele ficou no prego na estrada e ligou, pai, vem aqui. Ele foi rápido, não contou até 3. E eu vi aquele pai sair. No coração dele eu sei que ele dizendo, eu vou acudir a minha filha. Glória a Deus. Que bonito isso. Esse sentimento é que deve estar em nós, envolvendo a igreja, porque vai envolver a igreja. Nós só influenciaremos o corpo da igreja, o corpo da igreja, se nós, na nossa casa, nós vivermos esse avivamento. E a gente precisa estar disposto. Nós só estamos dispostos a agradar a Deus, se nós também tivermos disposto a agradar o nosso irmão. A gente não agrada todo mundo, claro, não se preocupe com isso, não vai agradar todo mundo.
mas você pode agradar muita gente, começando da sua casa. E ele diz assim, agradar para edificação. O que é paciência, meus irmãos? Anotei aqui a coisa sobre paciência. Paciência é a arte de suportar aquilo que não depende de você. É a arte de suportar aquilo que não depende, que você não pode resolver. Mas é a arte de suportar. E o que é esperança? A esperança é a arte de acreditar na possibilidade, sem criar expectativas, sem sofrer com as expectativas. Então, quando o termo fala paciência e esperança, ele está dizendo duas coisas que nós precisamos carregar como crente avivados. Não dá para ser avivado sem esperança, não dá. Por exemplo, quando eu coloquei no meu coração, para minha esposa, e nós vamos estar juntos, e nós vamos vencer, e nós vamos fazer tudo que der para fazer, a gente estava animando ela. Quando alguém disse para mim que não tinha jeito, que ele nunca viu, eu digo, você não viu, mas eu vi. Então vamos lá. Então, é assim, eu falava com uma pessoa essa semana, que ela estava muito para baixo, perdida na vida, saber o que fazer. Eu digo, pare aí, e comece a pensar as chances que você tem, as oportunidades que você tem. Amém? Hoje, eu fui caminhar com a minha esposa e paramos lá no árvore de ipê que estava linda, né? E o céu estava bem azul, umas nuvens brancas, e eu achei importante para tirar uma foto, naquele momento, para mostrar o céu, mostrar a árvore. E eu disse para ela assim, olha, a vida, a primavera chegou com a sua beleza, mas o chão está completamente sujo pelas folhas que caíram dessas árvores. A gente tem duas alternativas. Ou a gente admira a primavera, a beleza do céu, deste vento e das flores, ou a gente reclama do chão que está sujo. A vida é isso. A vida sempre é isso. O que faz a diferença é o que nós fazemos com o que nós temos. A gente pode reclamar da família, ou a gente achar que a família é uma bênção, mesmo com a sua dificuldade. Porque não tem família perfeita. Não tem. E se tiver, não entre nela, senão vai estragar. Entendeu? Não tem família perfeita. As pessoas, o casal deram as mãos para seguir uma jornada, olhando a mesma direção. Assim sendo, meus irmãos, eu quero, já está findando o horário, eu quero só citar algumas questões aqui. Sigamos com compromisso uns pelos outros. Mantemos a esperança e vamos manter o calor do avivamento. Se alguém está triste dentro do seu ambiente familiar, se preocupe, sim. Se você estiver triste e ninguém se preocupou com você, peça ajuda. Não tenha medo de buscar ajuda, mas se cuide. Você precisa, nós precisamos. E outra questão, como ele diz que nós devemos manter esperança, nunca perca essa esperança. Seu filho está estudando, pense nele, um homem valoroso, uma mulher valorosa. Anime seu filho. Se ele tirar uma nota ruim, não vá bater nele. Diz, você errou nessa, mas eu vou lhe ajudar, você vai tirar melhor na outra. Avivado é animar. A família precisa estar avivada para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Avivados, a nossa oração é melhor. Você vai orar pelo seu filho, pela sua esposa e na sua casa, e vai erguer as mãos na sua casa e vai dizer, essa casa é uma bênção, esse vento que está entrando aqui é uma bênção, este sol é uma bênção, a vida é uma bênção em meio às suas dificuldades. Eu sempre, quando amanhece o dia, eu procuro alguma coisa para agradecer, alguma coisa que vai aparecer, e às vezes eu vou na área da minha casa e vejo o sol entrando pelos frinchais da janela, e eu agradeço a Deus por ver o raio do sol mais uma vez.
assim a vida. Deus está conosco e se manifesta todos os dias através de algo, e nós precisamos ser gratos. Ore a Deus pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelo seu vizinho. Ore, não despreze a oração. Ela faz parte do convívio de uma igreja e de uma família avivada. Se alguém na sua família não aceitou Jesus, não force ele entrar, não empurre ele entrar, porque ninguém se converte à força, mas ore por ele com amor, e nunca deixe de amar, porque quando nós amamos, quando existe amor, o sofrimento é aliviado, as nossas dores diminuem, os nossos sorrisos são duplicados, e todos os abraços serão suaves, quando existe amor. Que Deus abençoe essa congregação, que abençoe o seu dirigente, que é curta a nossa fala, mas é um incentivo com toda a alegria do meu coração, que eu posso dizer em alto e bom tom, que isso é de acordo com a palavra de Deus, é o essencial para nós nos erguermos, e no mundo conturbado, a gente possa dizer, olhar para o céu com alegria, e dizer, muito obrigado, Jesus, pela vida, e por cada pessoa que tu me deste, e colocasse no meu caminho. Glória a Deus, que Ele nos abençoe, e nos guarde no seu precioso amor. Pediria que os irmãos ficassem de pé. Glória a Deus. Amém. Pode dar as mãos aí para o seu, alguém está do seu lado, seu filho, sei lá, irmão, amigo. E vamos orar agora. Eu vou dizer umas poucas palavras que vocês repitam comigo, tá? Antes de orar. Vamos dizer juntos. Senhor Jesus, eu te agradeço pelas pessoas que tu colocaste no meu caminho. Te agradeço pelos filhos, pela esposa, pelos pais, pela igreja, pelos irmãos. Bendito e eterno Pai, em nome de Jesus. Todas essas pessoas, Senhor, que estão aqui neste lugar, que sejam tocadas profundamente, Senhor, pelo Teu Espírito, Deus, pelo renovo, Senhor, que seja renovada a disposição de amar, a disposição de perdoar, a disposição de servir, a disposição de andar, Senhor, lado a lado. Pai querido, a disposição de orar, de ler Tua palavra. Pai querido, renova para possamos andar nessas ruas de Castanhal, mas com um olhar avivado, com um bom dia avivado, com a paz do Senhor avivado, com um abraço avivado, e que as pessoas que convivem conosco, Senhor, possam sentir este calor influenciador. Pai, em nome de Jesus. Amém. A igreja quer agradecer ao pastor Moisés, é verdade, diga amém. Muito obrigado, pastor, Deus lhe abençoe. Amém. Lembrando da igreja, domingo próximo, nossa escola bíblica, 7h30, às 7h30 da manhã, oração, às 8 horas. Vamos iniciar a nossa primeira lição do último trimestre. A classe adulta está estudando sobre missões, então toda a igreja venha e nós possamos aprender mais a palavra do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar, agradecer a Deus. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Cada vez mais valorize tudo que Deus tem dado, a oportunidade que nós temos de servir a Deus e de ter uma casa, ter saúde. E vamos orar por aqueles que estão precisando. Nosso Deus, nosso Pai bendito, queremos te louvar, te agradecer pela tua palavra, tua mensagem, meu Senhor. Cada vez mais nos dê entendimento, sabedoria, que nós possamos valorizar, meu Deus, o tempo de vida, a oportunidade, tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido, meu Deus.
seja na nossa casa, na nossa família, meu Deus, seja na tua obra, caminhando nessa cidade, que nós possamos ser cheios e animados, meu Deus, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que nós possamos trazer vida às pessoas, alegria, força, ânimo, meu Pai querido. Olhe para aqueles que estão precisando neste momento de algo para o seu coração, pessoas que foram entristecidas, machucadas, Senhor, que essa tristeza venha a ser arrancada agora, e que o Senhor entre, meu Deus, com teu Espírito Santo, produzindo vida e vida com abundância. Meu Pai, muito obrigado por cada família que pertence a essa congregação. Obrigado, meu Deus, pela vida do pastor Moisés, com a sua casa, a sua família e a sua esposa aqui presente. Que o Senhor venha abençoá-lo, meu Deus, recompensando cada vez mais e dando, meu Deus, aquilo que o Senhor tem projetado já para a vida deles. Nós te louvamos, meu Deus. Agora despeça nós em paz e segurança. Nos dê uma noite de paz, uma noite de bênção e uma noite de vitória. E se houver nessa madrugada, meu Senhor, a qualquer momento, nós queremos estar com o Senhor na vida eterna. É no nome de Jesus, meu Pai, que todas essas bênçãos nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Estenda as suas mãos e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, diga amém. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.